é pós-doutorada em administração, para além de ser professora de Direito, naturalmente, e é, além disso, Visiting Fellow do Programa de Direitos Fundamentais da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É uma grande especialista em várias áreas do direito público, não sei se lhe estou a fazer devida homenagem, no direito administrativo, no direito das políticas públicas, nos direitos fundamentais, em particular nos direitos sociais, também na justiça constitucional, no direito comparado, enfim, tem uma vasta obra, dispensa apresentações, e hoje vai-nos falar de um tema que é muito caro ao nosso programa de direitos fundamentais, mais para a última parte do que para esta que estamos a estudar agora, mas não obstante é um tema muito importante, que é a questão da efetividade dos direitos sociais em diálogo, ou num diálogo luso-brasileiro. Então a judicialização é intensa, realmente, isso não é figura de linguagem. E aí a pergunta que se põe é: ampliar as possibilidades de judicialização com esse quadro que a gente tem, né, institucional e de vias de ação, etc., isso contribui para a efetividade dos direitos sociais no cenário brasileiro? Porque muitas vezes quando a gente apresenta ou alguém tem a informação a partir de uma perspectiva externa, né, de outro cenário jurídico do quadro brasileiro, acha que é uma maravilha, olha que beleza, né? Direitos fundamentais expressamente previstos, uma estrutura institucional pujante para garantir-lhes a eficácia, um judiciário operante, as pessoas batendo as portas do judiciário, que beleza, deve tudo funcionar muito bem, né? Vocês tiveram a solução mágica para o tema da efetividade dos direitos sociais, né? Só que não, como a gente diz lá na gíria brasileira, né? Vamos agora perceber o outro lado deste quadro, né? Deste cenário. E aí vou lhes falar de algumas patologias que o sistema está apresentando. A primeira delas eu tenho chamado de mercantilização dos direitos fundamentais, ou podemos chamar de monetização, a palavra que os senhores preferirem. E a que eu estou me referindo? Muitas vezes a garantia dos direitos fundamentais envolve prestações positivas do Estado de dificílima concretização. Eu, na minha atuação, eu sou procuradora do município do Rio de Janeiro, faço a representação judicial da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e atuo especificamente nos conflitos envolvendo moradia. Temos uma garantia do direito fundamental à moradia no artigo 6º caput da Constituição Brasileira. Não temos nenhum desenvolvimento legislativo disso, então só temos essa referência constitucional. Existe um direito fundamental à moradia. Pois bem, mas é claro que prover moradia não é alguma coisa que se faça com um estalar de dedos, né? As casas não estão disponíveis na gaveta do gestor. Quando a gente pensa numa metrópole como o Rio de Janeiro, frequentemente a pessoa que postula direito à moradia, ela quer a moradia no local próximo onde ela estava. Então ela tinha uma edificação irregular na comunidade da Rocinha, e ela quer a moradia ali perto, só que colado à comunidade da Rocinha nós temos um bairro de alto padrão no Rio de Janeiro, que é São Conrado, né? Muito bem, então como a garantia da prestação in natura do direito fundamental discutido é difícil, as demandas têm se transformado em postulações de natureza reparatória, indenizatória, né? Olha, eu queria o meu direito à moradia, mas já que está difícil, a minha parte eu quero em dinheiro. Nós temos situações extremas de manifestação disso. Há uma demanda, professora, meu marido é procurador do Estado. No outro dia ele me levou esta demanda para o meu, né, repertório de casos. A demanda envolvia a seguinte situação: era uma pessoa que postulava uma intervenção cirúrgica. Estava na fila, era o número 2 na fila, portanto, tinha a perspectiva de haver a cirurgia em breve espaço de tempo. Não tinha um quadro de agravamento, se a cirurgia não acontecer agora, minha condição vai se agravar, não era essa a hipótese. O que a pessoa dizia na demanda era o seguinte: olha, eu sei que o sistema demora mesmo, eu sei que isso toma tempo,
eu sei que eu vou ser atendido, mas como eu estou aqui na fila, então eu quero uma reparação. Eu espero, mas como eu estou na fila, eu quero uma reparação. E por que o fenômeno da mercantilização se apresenta? Isso não é difícil de entender. O que a gente aprende? No Brasil é assim, não imagino que seja tão diferente em Portugal. Quando a gente está aprendendo processo civil e tem lá aulas sobre cumprimento de obrigação de fazer, né? O exemplo clássico, em cenário brasileiro pelo menos, é o vestido de noiva que não é entregue em tempo do casamento. Né? Esse é o exemplo de sala de aula que a gente recebe. E aí o que a gente aprende? Se a obrigação de fazer não pode acontecer em natura, eu resolvo em dinheiro. Se o vestido de noiva não chegou em tempo de casamento, reparação. Então essa é a matriz de solução que a gente aprende na faculdade e que, portanto, quando a gente se torna magistrado, a gente aplica na demanda. A obrigação em natura está difícil de entregar, que é o direito fundamental à moradia, então eu resolvo em dinheiro. Essa é a primeira manifestação negativa do quadro. Segunda manifestação negativa do quadro de judicialização que a gente vive no Brasil é o potencial regressivo das decisões judiciais, ainda que de procedência, no campo dos direitos sociais. A que eu quero me referir? A gente também, por vezes, tem uma aproximação um pouco ingênua, né, nós e os magistrados, de que se a demanda foi ajuizada e eu julgo procedente, a pauta dos direitos sociais avançou, porque, afinal, eu julguei procedente. Muitas vezes, para julgar procedente, o que fará também o magistrado? Ele vai se valer de alguma coisa que já esteja posta no mundo da vida, ele não vai inventar. Então, ele vai fazer uma aplicação analógica ou nem tão analógica, né? Mas vai pegar uma solução que já esteja posta por aí e vai aplicar para aquela situação concreta. Exemplo, na minha cidade existe um programa relacionado à garantia do direito à moradia quando a prefeitura vai empreender uma intervenção urbana. Vamos lá fazer uma obra pública de qualquer natureza e, por conta disso, 2 ou 3 ou 15 ou 100 pessoas serão movimentadas em relação à sua moradia habitual. O que diz o programa em curso lá na prefeitura? Olha, a gente assegura uma outra unidade imobiliária a essas pessoas no âmbito de um programa público que existe no Brasil, que se chama Minha Casa Minha Vida. E se a unidade não estiver disponível ainda, uma prestação pecuniária conhecida como aluguel social. Tudo bem. Então, quando sobrevém uma demanda à moradia relacionada à moradia, em outra situação que nada tem a ver com essa que eu estou falando, sei lá, a moradia desabou por causa de chuva, a moradia tem que ser desconstituída porque está em área de risco. O que faz o juiz? Ele aplica isso que ele sabe que existe. Não tem uma história de que a prefeitura paga aí um negócio chamado aluguel social, então vamos determinar isso, vamos estender isto. Pois bem, essa é a matriz que se vem aplicando há 8 anos. O juiz se sente pacificado, porque eu julguei procedente a demanda. E aquela prestação, ela é suficiente para garantir o direito à moradia? Ele não faz a menor ideia, né? E os senhores vão ter aprendido na aula de economia, né? Introdução à economia, é a disciplina que temos lá no Brasil, né? Se aumenta a oferta, né? Se você com facilidade consegue uma prestação pecuniária de R$400, o valor do aluguel social no Rio de Janeiro é $100. Se você, com uma demanda, consegue uma prestação de $100, hoje em dia, no Rio de Janeiro, você não aluga uma cama por menos do que $100. Isso é Economics 101. Né? E aí nós temos o potencial regressivo das demandas, porque isto, em alguma maneira, cria uma zona de conforto para a administração. Se no universo menor de situações que se judicializam, isto é tido por suficiente, por que eu vou criar um programa público específico para essa situação? Deixa rolar. Então é preciso a gente ter em conta
que os números expressivos das demandas não se traduzem em avanço na pauta dos direitos socioeconômicos. Um outro elemento negativo dessa judicialização maciça é que ela contribui para a alienação dos interessados do processo político de decisão. E isso vai acontecer com mais força, por óbvio, nas camadas mais vulneráveis. Porque, da mesma maneira que eu mencionei aos senhores, que forma-se no imaginário das pessoas a sensação de que, se houver um problema, eu vou no juiz, né? Também se forma no imaginário das pessoas a ideia de que o máximo que eu posso obter é o que o juiz me dá. Então, se o juiz diz que na vulneração do direito à moradia, tudo que eu faço juiz é $100, é isso. Não tem mais. E aí você tem uma alienação, um desligamento do processo político, da luta política natural e inerente ao avanço da pauta de direitos sociais. E a gente verifica isso com muita clareza no cenário brasileiro. Um último elemento, já concluindo, que eu queria trazer para os senhores, que esse cenário traz, é o seguinte. Vimos lá pelo arcabouço, né, pela estrutura do texto constitucional, que temos a previsão dos direitos fundamentais, dos direitos sociais também, né? Temos as estruturas institucionais e temos os mecanismos judiciais para a busca da sua efetividade. Um dos temas mais difíceis em matéria de direitos fundamentais diz respeito a qual é o critério de justiça a que eles servem, né? Um direito fundamental à moradia. Qual o critério de justiça que deve prevenir o desenvolvimento do conteúdo desse direito fundamental? É um critério de justiça distributiva? Em que medida? Em que aprofundamento? Todos os direitos fundamentais estão sujeitos ao mesmo critério de justiça? Todos têm cariz distributivo? Podemos ter mecanismos diferentes? Direitos fundamentais estão sujeitos, em alguma medida, à hierarquização? Podemos, do ponto de vista de estratégia administrativa e política, dizer, olha, na realidade brasileira nós vamos primeiro nos preocupar com o direito fundamental à educação e saúde e depois com o de moradia e de transporte? Podemos lidar com a ideia de seletividade no campo dos direitos fundamentais? Olha, esse direito fundamental será assegurado pelo Estado só para o segmento X ou Y. Há várias questões tortuosas, né, na delimitação do conteúdo das prestações positivas que estão associadas ao direito fundamental. E é por isso que o processo político se obstrui. Porque quem é o legislador que quer dizer, olha só, prestação estatal de garantia de direito fundamental à moradia só para quem tem renda até 1.000 euros, 500 euros, sei lá quantos euros, né? Qual é o legislador que quer bancar esse custo político de dizer, olha, os senhores que são universitários, que frequentam a universidade pública, não farão jus a isto ou aquilo, né? E aí é natural que o processo político tenha esta obstrução. A transferência dessas questões para o judiciário não resolve essa discussão, porque o juiz não entra nesse tipo de reflexão. Se afinal aqui é distribuição ou não é, né? Se é justiça compensatória, o juiz não entra nesse tipo de reflexão. O juiz aplica a boa e velha matriz. É direito fundamental, artigo 5º, aplicação imediata, assegura a prestação. E aí isto leva frequentemente àquilo que a gente também tem chamado no Brasil de apropriação indevida do discurso de direitos fundamentais. Porque quem vai acorrer à porta do judiciário na busca de uma prestação de proteção a direitos fundamentais, com invulgar frequência, será alguém que não é o destinatário primário de proteção estatal a direitos fundamentais. Porque é alguém que tem informação,
é alguém que sabe que o judiciário existe e está disponível, é alguém que pode, eventualmente, contratar um advogado, ou pelo menos tem a informação de que existe defensoria pública e que ele pode ir lá, é alguém que pode pagar a passagem de ônibus para ir até a defensoria pública. Então, nós temos uma apropriação indevida do discurso dos direitos fundamentais e resta ocultada a face mais desafiante desse projeto tão importante de transformação social que a Constituição brasileira, assim como a Constituição portuguesa, também consagrou. Então, o cenário brasileiro, senhores, mostra que, em nome de proteger aos direitos fundamentais, muitas vezes a gente está empreendendo a perversão da lógica que arrima todo o pensamento de direitos fundamentais. E aí eu finalizo com a frase do Jimmy Carter, que dizia que quando você reserva a qualquer grupo de pessoas o status de cidadão de segunda categoria, e esta perversão acaba determinando isso, que teremos os destinatários de direitos fundamentais plus, que são os informados, e os menos, que são os que não têm esse mesmo domínio. Quando você reserva a qualquer grupo de pessoas o status de cidadãos de segunda categoria, esta é uma violação dos direitos humanos básicos. E é isso que a gente precisa lutar contra. E é essa reflexão que eu queria compartilhar com os senhores. Muito obrigado.